Então, pessoal, você vê que tá aqui as carteiras, as ações, as principais ações que eu invisto, os rendimentos que ela tem, e eu ensino passo a passo para você chegar nesses R$ 3.000 por mês, tá? Como? Quem sou, né? Chamo o Thiago inteiro, né? Já me considero um educador financeiro, tá? E um investidor, já faço isso há mais de 2 anos, e quero te levar a você a investir em renda fixa com o dobro do rendimento da poupança, de uma maneira fácil e simples. Além disso, quero passar para você estruturar um plano para você conquistar a sua liberdade financeira apenas com dividendos, beleza? Sim, Thiago, mas quais são esses 4 passos, tá? Como é que você faz? Quais são essas 4 etapas para você ganhar 3K em 30 dias? O primeiro de todos, pessoal, é o propósito. Qual é o propósito? Você tem que ter um propósito de vida. Você tem que ter um propósito para você fazer. Sem propósito, sem desejo, você não consegue ir, pessoal, a lugar algum. Você tem que ter um propósito. Qual era o meu propósito? Eu percebi que o INSS não ia me aposentar. Sabendo que o INSS não ia me aposentar, eu falei, o que é que eu vou fazer de diferente para poder ter uma aposentadoria mais tranquila, eu poder viajar, deixar de ficar passando aperto, ter limitações financeiras. Eu olhei o quê? Para frente. E falei, como é que eu vou aprender isso? Eu vou começar a fazer como os ricos fazem. Seguindo o propósito é esse, né? Coloquei um gráfico aqui que você daqui a 30 anos o Tesouro Selic aí rende o dobro da poupança. Imagine, tem pessoas hoje que têm dinheiro na poupança ou na conta corrente e não investe aí no Tesouro Selic. Hoje nós sabemos que é o investimento mais seguro, é o investimento mais rentável de renda fixa, que é o próprio título do governo, né? Então, esse é o investimento de renda fixa mais seguro aí do país. Tem a mentalidade, que é o segundo passo. O primeiro passo foi o propósito, tem que ter um propósito de vida. Para quem tem espiritualidade, né, os desígnios de Deus, espiritualidade, vocação na vida. Então esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que ter a mentalidade de prosperar, a mentalidade de querer crescer, a mentalidade de merecer receber mais, a mentalidade de você poder receber dinheiro sem trabalhar tanto assim. Pois é, pessoal, tem pessoas que não conseguem receber uma quantia grande trabalhando pouco. Pessoas que não conseguem. Para ele, o trabalho que é aquele que dignifica o homem, você tem que trabalhar bastante, árduo, de maneira repetitiva, de maneira árdua ali para você receber um salário. Se você trabalhar pouco e receber muito, não, isso aqui não me merece, não mereço isso. E aí devolve, né? Um pouco disso também é um livro que eu indico demais, que trabalha a mentalidade. A mente milionária, né? Segredos da mente milionária. São 17 ensinamentos lá. Eu fiz até um vídeo sobre os 14 ensinamentos que tem lá. Um deles, e um dos principais, que eu acho é o merecimento. Você se merecer ganhar dinheiro, você se merecer fazer um patrimônio, né? Primeira coisa que você tem que fazer é mudar sua mentalidade. E outro ponto também, né? Tem aqui no Brasil, também no mundo todo, pelo menos aqui no Brasil, a gente separa as 3 mentalidades principais como nível didático. Não é que um só é um ou só é outro, mas é assim, a gente separa bem explicitamente para poder, questão de didática, a gente entender qual o processo que você está e o que você tem que fazer para ir para o próximo nível, tá? Tem a classe pobre, né? Pobre que é aquela limitada, não pobre de pobreza de espírito, mas a gente está falando aqui pobre, limitações financeiras, né? Classe média e a classe rica, né? Vamos começar primeiro pela classe pobre. A classe pobre, ela ganha ali o recurso suficiente para sobreviver. Alimentação, transporte mínimo ali para poder trabalhar, ou seja, ali, é subsistência. A palavra que domina essa classe é a classe de subsistência. A classe de você apenas estar sobrevivendo ali, comendo, caminhando, transportando, levar o filho ali na escola, mas fica nessa limitação. E fica ali naquela questão de sobrevivência. A pessoa só pensa em sobreviver. Passando para a classe média. A classe média, ela ganha um pouco mais, ela recebe um pouco mais, mas só que ela recebendo um pouco mais, o que ela faz? Ela também gasta mais. E ela gastando mais, e ela gasta com o quê? Ela gasta com passivos. O que são passivos? Carros, casa, celulares caros, troca de celular todo ano, casas também, compra casas grandes, carros, troca de carro todo ano. O que acontece? Esses passivos sugam o próprio salário dela. Aí, eventualmente, aí Robert Kiyosaki até comenta, né, que a classe média fica na corrida dos ratos, ela ganha mais, mas ela sente naquela questão de
merecimento, eu mereço gastar. Só que ela fica naquela corrida dos ratos, aquele ratinho que fica rodando direto e não sai do próprio, fica correndo atrás do próprio rabo ali, fica naquela roda e não sai do lugar, só fica ali naquele lugar. Ele vai, consegue um emprego, consegue um aumento, aí depois que consegue o aumento, tem um filho, aí começa a gastar mais com o filho, dá uma boa condição para os filhos e aquele aumento já foi, você mantém ali aquele padrão, vai aumentando o padrão. Aí você ganha outro aumento, tem outro filho, ganha outro aumento, muda de casa, você fica naquele mesmo padrão ali, mas você fica refém das suas condições financeiras. Aí eu pergunto para você, se você parar de trabalhar hoje, quanto tempo você tem para poder não passar necessidade? Isso é uma pergunta fundamental. A classe média aí, 3 a 6 meses aí já vai começar a ter a dificuldade. Então você não consegue ter a sua paz financeira. Isso é a classe média. Ela pensa em merecimento, mas ela não quer sair desse ciclo. Ela fica ali, ó. Aí é chamada famosa corrida dos ratos. Ratos no livro Pai Rico, Pai Pobre. Classe média, merecimento. Eu trabalho muito, eu recebo mais, mas eu também quero gastar. Só que ela gasta de maneira errada. Ela compra passivos. Agora vamos para a classe rica, tá, pessoal? O que é que os ricos fazem? Os ricos também ganham dinheiro, bastante. Só qual é a diferença entre o rico e o da classe média? O rico, ele não compra passivos. Claro, ele também compra passivos, mas uma parte do que ele cai no bolso dele, ele compra ativos. E com esses ativos, o que ele vai fazer? Aí sim, com esses ativos, vai comprar os passivos. Que são as viagens, a casa dele, carro, enfim, todas as despesas pagando com o ativo. O que são ativos? Ativos é tudo aquilo que você investe, parte daquele dinheiro retorna para o seu bolso. Você bota o dinheiro para trabalhar para você. Como exemplo, a gente pode estar ações, fundos imobiliários, renda fixa. É um deles aí que a gente botando um pouquinho cada vez, vai rendendo esse rendimento, você compra mais ativos até que você conquista a sua liberdade financeira. O que é liberdade financeira? Para mim, textualmente, o básico da liberdade financeira é você conquistar um rendimento antes da aposentadoria ou até mesmo na aposentadoria, desses dividendos, desses rendimentos te pagando e você pagar todas as suas despesas do mês. Aí você fala assim, não preciso mais trabalhar. Você não precisando mais trabalhar, você tem a sua liberdade financeira. Ah, mas eu vou ficar sem fazer nada. Não, você faz o que você quiser. Mas você não precisa trabalhar aqui agora naquilo que você não gosta, naquilo que você não quer, beleza? A diferença do rico, o rico já é o quê? Liberdade, a palavra que domina a mentalidade dos ricos é a liberdade. No Brasil não é diferente. Família Safra, família da Gerdau, família da WEG, família da Ambev, ou seja, as herdeiras do agronegócio, das indústrias do Brasil. Então, as indústrias e as empresas é uma forma de você, é um ativo que gera dinheiro sem você precisar estar trocando sua hora de trabalho ali, né? Esse é outro ponto importante também. A classe média, ela troca sua hora de trabalho por dinheiro. A classe rica, não, ela compra o tempo daqueles que querem vender seu tempo. Então, a partir de agora, se você quer sair da classe média e ir para a classe dos ricos para poder ter uma liberdade maior, você vai fazer o quê? E claro, pessoal, não é riqueza espiritual, caráter, só está falando aqui do ponto financeiro, né? E através do ponto financeiro você pode comprar a liberdade geográfica e tempo. Então, você começa a comprar ativos a partir de agora, tá?